Ansiedade na sabedoria estoica, sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade, o que significa que a maioria das coisas que nos deixam ansiosos são apenas preocupações infundadas. Gastamos tempo rezando para que essas situações não ocorram, quando na verdade a maioria delas nunca se concretiza. É importante lembrar que muitas vezes as preocupações são fruto da nossa mente criando cenários negativos, e não da realidade. Mark Twain, em suas reflexões sobre a vida, observou que experimentou muitas coisas, algumas das quais nem sequer aconteceram. Ele destacou a importância de viver o presente e não se sobrecarregar com pensamentos futuros. Embora o trabalho nas redes sociais, como o estudo do tráfego de mídia e contas de tempo em família, possa ser desafiador, é essencial aprender a dominar essas habilidades, assim como os estoicos dominam seus pensamentos. Fazer isso pode contribuir para uma vida mais equilibrada e significativa. A ansiedade ocorre quando prestamos muita atenção nas pequenas coisas, que muitas vezes parecem insignificantes. No entanto, é importante lembrar que o verdadeiro bem-estar não está nas pequenas coisas em si, mas sim nos pequenos passos que damos em direção a ele. Marco Aurélio, um antigo filósofo romano, afirmou que construímos nossa vida ação por ação. Isso significa que cada pequeno passo que tomamos, por menor que seja, contribui para construir a nossa jornada e alcançar o nosso bem-estar. Ninguém pode nos impedir de tomar essas ações e seguir em frente. Portanto, é essencial manter o foco em um objetivo constante e sentir-se encorajado por cada ação que tomamos em direção a ele. Lembre-se de que os pequenos passos que damos podem parecer insignificantes no momento, mas são eles que constroem as bases para o nosso sucesso e bem-estar. Portanto, valorize cada ação, por menor que seja, e celebre o progresso que você está fazendo em sua vida. Foco sobrecarregado na pequena tarefa em frente de você. Trate-a como se fosse a única coisa que importa, como se fosse a última coisa que você vai fazer na sua vida. Isso é o que as pessoas bem-sucedidas querem dizer quando falam de consistência. As coisas se acumulam, tanto para o bem quanto para o mal. É assim que você consegue chegar onde quer estar sem se sentir sobrecarregado. Sobrecarregar um passo de cada vez é uma estratégia eficaz para lidar com os desafios da vida. No entanto, é importante lembrar-se de que temos sorte de estar vivos neste momento, apesar de todas as adversidades que o mundo enfrenta. Mesmo que as coisas pareçam loucas e horríveis, devemos também reconhecer que há maravilhas a serem apreciadas. Reclamar constantemente dos problemas e dificuldades apenas nos impede de encontrar soluções e melhorar nossa situação. Em vez disso, devemos focar em como podemos superar as dificuldades e contribuir para um mundo melhor. O presente que nos é dado é chamado de presente, exatamente por ser um momento em que estamos vivos. Mesmo que este período possa não ser o ideal, é importante lembrar que o único momento em que estamos verdadeiramente vivos é o presente. Por isso, os estoicos nos ensinam a focar no que está sob nosso controle, nossas percepções e opiniões sobre as coisas. Ao viver plenamente o presente, podemos recuperar a felicidade e a calma que sentíamos quando éramos crianças. Não tenho uma opinião sobre uma das minhas citações favoritas de Marco Aurélio, porque acredito que não é necessário ter uma opinião sobre tudo. Eu sempre penso nisso o tempo todo e percebo que não é algo que me pertença. É importante enxergá-lo como realmente é, sem rotulá-lo como bom ou ruim, justo ou injusto. Apenas observá-lo como informação objetiva. Não precisa se preocupar com minhas projeções de pensamentos, crenças ou percepções. Não é necessário ter uma opinião sobre tudo. Na chave da tranquilidade, como Marcos Aurélio disse, é quando você para de se importar com o que os outros dirão, o que os outros pensarão e o que as outras pessoas fazem. A tranquilidade vem quando você só se concentra no que você faz e diz. Tranquilidade vem quando você deixa de se importar com o que dizem, pensam ou fazem, e apenas foca em suas próprias ações. Um equívoco sobre o estoicismo é que ele significa não ter emoções ou suprimi-las. Na verdade, os estoicos reconhecem e processam suas emoções. Sêneca escreveu muitas perguntas. Ele escreveu cartas para seus amigos, e felizmente, temos a sorte de ter acesso aos seus pensamentos e cartas. Marco Aurélio também deixou seus pensamentos e cartas, que sobreviveram ao tempo. Os estoicos não fingiam não sentir emoções, pelo contrário, eles as exploravam.
Eles nos aconselhavam a entender as razões por trás das nossas emoções quando elas nos afetavam, e isso nos diferenciava dos pensamentos comuns. Ignorar nossas emoções, como muitos pensam, não é a resposta certa. A melhor abordagem é compreender o processo emocional e descobrir por que nos sentimos dessa maneira. Algumas emoções podem ser comparadas a despesas no cartão de crédito. Se não lidarmos com elas adequadamente, elas acumulam juros e eventualmente exigem pagamento. Portanto, é importante não ignorar nossas emoções, mas sim processá-las, entendê-las e explorá-las. Quando evitamos enfrentá-las, apenas adiamos a resolução e, no final, teremos que lidar com algo ainda maior. Ao enfrentar nossas emoções, temos a oportunidade de nos fortalecer e melhorar. Impotente para lidar com isso, então trabalhe em suas emoções e não caia na armadilha de pensar que o estoicismo significa ausência de emoções. Os estoicos procuram dominar as emoções, mas antes disso você precisa encará-las, explorá-las e chegar a um acordo com elas. Eles não sofrem problemas. Imagine nós sofrendo mais em nossa imaginação do que na realidade. Isso significa que a maioria das coisas que nos deixam ansiosos, preocupados e orando para que não aconteçam, nunca se materializam de fato. Mark Twain comentou sobre como ele experimentou muitas coisas em sua vida e muitas delas nem sequer aconteceram. São nossas mentes que nos torturam, nos preocupando com o que pode acontecer, mas a realidade é que não temos controle sobre isso. Se algo vai acontecer ou não, não temos controle sobre isso. O que podemos controlar é o momento presente. Portanto, não devemos sacrificar a oportunidade de fazer algo no presente apenas por estarmos preocupados e pensando em algo que provavelmente nem vai acontecer. Escolher não ser afetado pelas situações, como sugerem os estoicos, pode causar danos, como dizer coisas ofensivas que machucam e atacam os outros. Mas se somos afetados por isso ou não, é uma escolha que podemos fazer. Você decide como se vê, sem motivo aparente. Afinal, fui concedido um nascimento como escravo em Roma, passei 30 anos sob aquela situação, mas não enxergo isso como um grande obstáculo. Encaro essas adversidades como oportunidades de aprendizado. Embora seja um destino sobre o qual não tenho controle, essas dificuldades estão me tornando mais resiliente. Portanto, não importa qual seja o problema que você enfrente, saiba que poderá superá-lo e se fortalecer com ele. Lidar com essa ponderação pode ser desafiador, pois requer uma análise cuidadosa das opções disponíveis. Você pode optar por agarrar qualquer uma das duas alças que se apresentam, escolher a que pode suportar o peso e, consequentemente, melhorar a situação, ou optar pela que não conseguirá suportar o peso e, infelizmente, piorar as coisas. É fundamental considerar as consequências de cada escolha. Ao agir com responsabilidade e optar pela alça que suporta o peso, você estará escolhendo tomar medidas que contribuam para um resultado positivo. Isso pode envolver assumir o controle da situação, buscar soluções práticas, desenvolver habilidades ou buscar apoio. Por outro lado, se você optar pela alça que não suporta o peso, é provável que enfrentará dificuldades e obstáculos adicionais. Isso pode resultar em consequências negativas que afetarão não apenas você, mas também outras pessoas. Portanto, a escolha consciente de agarrar o que pode lidar com o peso é mais vantajosa e saudável para todos os envolvidos. Em resumo, a reflexão e a tomada de decisão consciente são essenciais para enfrentar esse tipo de situação. Ao escolher a alça mais adequada, você tem a oportunidade de melhorar a situação e obter resultados positivos. Portanto, é importante considerar as opções com cautela e agir de forma responsável e assertiva. Concluímos que a filosofia estoica oferece perspectivas valiosas para lidar com essa emoção desconfortável. Os estoicos nos ensinam que a ansiedade é resultado de nossa preocupação excessiva com eventos futuros que estão além de nosso controle. Ao invés de nos preocuparmos com coisas que não podemos influenciar, devemos nos concentrar em aceitar o presente e agir de forma virtuosa. Uma das principais lições estoicas é que devemos distinguir entre o que está em nosso controle e o que não está. Ao perceber que muitos aspectos da vida estão além de nosso domínio, devemos aprender a concentrar nossa atenção e energia naquilo que está dentro de nosso poder influenciar, nossas ações, pensamentos e emoções. Além disso, os estoicos nos lembram da impermanência da vida e da inevitabilidade das adversidades.
Ao aceitar que enfrentaremos dificuldades e incertezas, podemos nos preparar mentalmente e desenvolver resiliência diante dos desafios. Aceitar que nem tudo será perfeito e que as situações nem sempre sairão conforme o planejado nos ajuda a reduzir a ansiedade e a nos adaptar melhor às circunstâncias. Outro ensejo estoico importante é a prática da taraxia, a serenidade interior. Os estoicos nos incentivam a nos desapegar dos desejos e expectativas excessivas, pois essas são as principais fontes de angústia e ansiedade. Ao cultivar a tranquilidade mental e emocional, podemos encontrar maior equilíbrio e paz de espírito. Em suma, um vídeo estoico sobre ansiedade nos encorajaria a mudar nossa perspectiva e abordagem em relação a essa emoção. Devemos nos concentrar no que está em nosso controle, aceitar a impermanência da vida e cultivar a serenidade interior. Ao fazer isso, podemos aprender a lidar melhor com a ansiedade e encontrar maior felicidade e bem-estar em nossas vidas. Fico feliz em saber que você gostou do nosso conteúdo. Agradeço desde já o seu apoio e interesse em se inscrever e deixar um like no nosso canal. Essas interações nos incentivam a continuar crescendo e evoluindo. Será um prazer contar com você nessa jornada de expansão de conhecimento e mentes. Muito obrigado!